Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, levantando o nosso altar ao nosso Deus. E ontem nós tivemos uma meditação através dos Salmos 33, para que e a meditação de ontem foi a respeito de trazer aquilo que está em oculto no nosso interior, aquilo que está em oculto, aquilo que nós não sabemos, que de alguma forma desagrada ao Senhor e nos afasta dele. Aquilo que está em oculto, em raízes que nós não entendemos, mas que nós vamos tendo reações durante a nossa caminhada de vida, durante a nossa jornada, e que elas precisam ser entendidas. Então, o nosso Deus, ele pode nos trazer aquilo que está em oculto dentro do nosso interior, dentro do nosso emocional, dentro do nosso coração, e então nós poderemos verdadeiramente nos arrependermos, verdadeiramente arrancarmos aquelas raízes para que uma nova criatura, e uma nova criatura moldada agora através de Cristo Jesus, possa florescer, frutificar e possa ter uma vida mais saudável, um emocional mais saudável e uma vida, um relacionamento, uma intimidade com o nosso Deus realmente verdadeira, realmente onde nós podemos olhar firmemente para os olhos dele e declarar: só tu és Deus, Jesus. Só tu podes me salvar, só tu podes me tirar dessa situação em que eu vivi dias, anos, né, uma vida inteira, e eu não entendia qual era o meu problema. Né? Eu tinha uma pequena noção, mas eu não entendia de forma completa aquilo que eu estava fazendo de errado, aquilo que estava me impulsionando a ter reações que não condizem com aqueles que estão na tua presença. Então, essa foi a nossa meditação de ontem, e eu quero continuar hoje. Nós, posteriormente, provavelmente na segunda-feira, nós retomamos, ou no domingo, eu ainda não sei, nós retomaremos ao nosso estudo de Neemias. Mas eu quero fazer ainda o Salmos 33, o 33 nós fizemos ontem, ontem nós fizemos os 32, Salmos 32. Hoje nós vamos fazer os Salmos 33 e amanhã nós vamos fazer os Salmos 34, se Deus quiser. E eu vou orar então para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, eu te agradeço pelas tuas direções, meu Senhor, porque eu tenho certeza que hoje alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa ouvir sobre essa palavra viva que vem e transforma. Senhor, nos ajuda a entendermos as tuas verdades, nos ajuda, Senhor, a nos aprofundarmos nas águas do teu Espírito através da sabedoria que vem de ti, dessa palavra viva, Senhor. Ó Deus, nos ajuda neste dia, Senhor, hoje, o dia mais importante, a estarmos mais na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estarmos fortalecidos em ti, Senhor, derramando, Senhor, as nossas vidas como sacrifício vivo no teu altar, mas acima de tudo, Senhor, enraizados em ti, Senhor, agarrados em ti, Senhor. E então, Senhor, as nossas aflições não serão nada, os nossos problemas não serão nada, Senhor, porque tu és o Senhor dos exércitos que vai à frente das nossas lutas. Tu és o Deus poderoso que luta as nossas lutas. Então, Senhor, nós descansamos, entramos verdadeiramente no teu descanso. Então, nós poderemos viver verdadeiramente aquilo que a tua palavra nos fala, Senhor, viver verdadeiramente a vida em Cristo, a vida em abundância que vem de ti. E eu te louvo por essa oportunidade, Senhor. Sê conosco, meu Deus, e nos ajuda. Ministra no meu coração e no coração daqueles que estão ouvindo e que ainda verão essa live em algum tempo dessa jornada aqui nessa terra. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo e te peço, sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Marcelo, bom dia. Então vamos lá. Vamos lá. Salmos 33. Então, Salmos 33, ele continua naquela mesma sequência ali dos Salmos 32, falando sobre adoração, falando sobre confessar as nossas mazelas ali ao Senhor, falando, mostrando para nós um pouco mais qual é a identidade deste Deus. Enquanto eu estava meditando e lendo essa palavra, eu lembrei que tantas vezes eu lá atrás, antes da minha conversão, eu andava sempre em oração a Deus. Eu já falei que eu não tinha um relacionamento com Jesus. O meu relacionamento era com Deus Pai. Eu não conhecia verdadeiramente Jesus. Então eu estava sempre em oração, em contemplação. Eu morava ali em Florianópolis, que é um lugar lindo, é uma ilha com 42 praias. Então eu andava ali por aquela ilha, por aquele lugar, e eu lembro que eu estava sempre em agradecimento a Deus por estar ali, porque era realmente um lugar, e é realmente um lugar deslumbrante. E ali olhando para aquela natureza, olhando para aquela criação do Senhor, que se os nossos olhos estão abertos para o entendimento de quem é o Senhor, se nós cremos verdadeiramente na Bíblia, se nós cremos que há uma soberania sobre essa terra, sobre esse mundo, o olhar para a criação do Senhor, o olhar para as paisagens, a beleza, o desenho das nuvens, o desenho do mar, a água límpida, é algo realmente que nos traz a consciência de que há um Deus poderoso. E aqui o Salmos 33, ele vai nos falar um pouquinho sobre a criação também. Mas vamos iniciar. Versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Nós não podemos esquecer que o nosso principal propósito aqui nesta terra é adorar a este Deus. E então, quando nós colocamos essa adoração a Ele em primeiro lugar, nós vamos ter Ele inundando as nossas vidas, porque o Senhor se agrada daqueles que o adoram. E lá em Efésios nos fala que nós estaremos em espírito e em verdade. Então essa adoração ela precisa ser constante. E a palavra de Deus ela sempre nos direciona para deixarmos de lado toda murmuração, deixarmos de lado toda palavra que são palavras destrutivas, não só para nós, né? Porque muitas vezes nós declaramos a destruição para nós mesmos, mas para também aqueles que estão à nossa volta. Então a adoração ao Senhor precisa estar ali no topo, no tópico do dia de hoje. Em tudo adorai, em tudo. Aconteceu alguma coisa ruim, Senhor, eu estou na tua presença. Tu és aquele que conduz a minha vida. Eu vou te adorar em todo o tempo, de qualquer forma. Me ajuda a estar dentro dessa adoração. E muitas vezes é difícil, tá, gente? É muito difícil. Eu contei nos episódios, vários episódios atrás das lives, que um dia o meu carro foi guinchado. E eu tive que pagar ali, foram quase 200 euros. E foi algo assim que, quando nós não estamos esperando, eu estava super bem, né, aquele dia, estava com uma programação, mas eu disse, não, Senhor, eu vou te adorar. Eu estou na tua presença, tudo está na tua presença da minha vida, aqui a minha vida está derramada do teu altar, eu vou te adorar, Senhor. E dias antes, uma semana antes, eu acho, eu tinha perdido um voo, onde eu tinha ganho toda a passagem, ida e volta, eu tinha ganho tudo, né? Uma viagem para a Suíça que eu fui, e a viagem de volta eu perdi estando 2 horas antes no aeroporto. E eu precisei pagar minha passagem de volta. Então eu disse, não, Senhor, eu vou te adorar. Mas isso é uma decisão. E essa decisão nós só conseguimos tomá-la quando nós entendemos, diante da palavra do Senhor, o que verdadeiramente agrada esse Deus e o que realmente nós devemos fazer em situações dessas.
Então, louvar a Deus em todo o tempo. É difícil, é difícil. Às vezes nós estamos tão oprimidos, tão atribulados, que nós não conseguimos nem tirar uma palavra de oração. Quantas vezes eu me ajoelhei para orar a Deus e eu não conseguia falar nada, de tanta opressão, de tantos problemas, de tantas situações. Mas nesses momentos, são esses momentos que nós devemos ainda mais nos esforçarmos para adorar este Deus, para exaltar este Deus. Lá em Apocalipse nos fala que os 24 anciãos que estão ali e todos os anjos que estão ali em volta, né, do altar, adoram a este Deus 24 horas. A adoração não cessa 24 horas. E por que conosco seria diferente? Então, adorar a este Deus. Versículo 2. Ele continua aqui. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para Ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade, cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. A palavra de Deus nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador. Os salmos, a grande parte dos salmos aqui foram feitas por Davi. Davi era um adorador. Os salmos dele eram como uma oração em forma de canção ao Senhor. E eu sei que tem pessoas que adoram ao Senhor lendo salmos, cantando salmos. E isso é incrível. Versículo 5. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. Lá em Isaías nos fala que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Em tantos momentos da minha vida onde... Porque muitas vezes o problema ele não está no nosso contexto, literalmente, mas está nas notícias que nós vamos vendo, né? Que nem notícias dramáticas e trágicas que muitas vezes nós vamos vendo aí. É um terremoto que destruiu um povo inteiro, pessoas soterradas, é um incêndio que, né, matou pessoas, é uma inundação. Então essas notícias muitas vezes nos deixam para baixo, nos deixam em baixa e nos questionam muitas vezes onde está esse Deus. Né? Não, eu já não questiono mais porque eu já tive o entendimento disso, mas muitas pessoas vêm falar comigo e dizem como que Deus existe se lá a criança é abusada? Como que Deus existe se lá o assassino matou o filho matou pai e mãe? Como que Deus existe se existem todas essas catástrofes? Está tudo na palavra de Deus. As consequências dos nossos pecados, eles virão. As consequências dos pecados de povos, de regiões, de situações, eles virão. E muitas vezes o contexto todo nos diz que essa terra não é a nossa. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqueles que estão na presença do Senhor, que o amam, que entregaram suas vidas a Ele, já tem lá um lugar reservado lá na eternidade. Já temos uma aliança com este Deus. Então, tudo que acontece está sobre o domínio deste Deus, sobre a soberania dele. E Isaías nos fala que a glória do Senhor está sobre toda a terra. E nos momentos mais difíceis eu sempre lembrava deste versículo: a glória do Senhor está sobre toda a terra. Se a glória do Senhor está sobre toda a terra, ela está aqui agora, nesse momento. Ela está em todo lugar, o Espírito dele está em todo lugar. O Espírito dele vive em mim, vive em você que crê em Jesus, mas está também ali no céu, no sol, na natureza, numa criança, na concepção de uma criança, de um filho nascendo no ventre de uma mãe. Que beleza maior do que essa? Está ali no mar, né? Naquela aguinha salgada,
está na água doce dos rios, está em todos os lugares a glória do Senhor. E quando nós estamos afastados do Senhor, as nossas lentes, a palavra nos fala que é como se nós estivéssemos com vendas nos olhos, nós não conseguimos ver a magnitude, a soberania, o poder, a glória deste Deus, porque nós estamos com os olhos vendados, porque nós estamos afastados do nosso Deus. Ele continua aqui no versículo 6. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é o verbo da vida, o verbo que estava lá junto com o Deus Pai criando todas as coisas. O Espírito Santo, Jesus Cristo, o verbo da vida e o Deus Pai, que são um só Deus, em três. Versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Lá em Provérbios nos fala que nós devemos colocar na presença do Senhor os nossos planos, porque a última palavra de tudo é dele. E aqui, mais uma vez, Davi nos confirma, né? Os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. É um pouquinho antes. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Lá a Torre de Babel, quando começou a ser construída, eles pensaram, não, eles falavam a mesma língua, então, né, começaram ali a articular, não, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Então o Senhor fala lá na palavra, lá em Gênesis, não estava programado isso, mas deixa eu ver aqui, Torre de Babel, em Gênesis. Eu nem sei onde está, gente. Vamos ver aqui. Torre de Babel. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, que a soberania está nas mãos desse Deus. Torre de Babel, versículo. Gênesis 11, 5 a 9. Vamos lá um pouquinho. Gênesis 11, 5 a 9. Não, Gênesis 11 ali, na verdade, vai falar sobre o contexto, essa história que vai até o 9, né? Vai falar sobre a Torre de Babel. Então, começaram a dizer uns para aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha a arrogância, olha a prepotência, o orgulho. E aí o versículo 5, o Senhor fala o seguinte, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E disse, vejam, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, os nossos planos precisam estar na presença do Senhor. Então, a palavra final provém dele.
ele vai direcionar se nós devemos avançar ou simplesmente dissipar ali, ou fazer com que não evolua os nossos planos quando nós estamos na presença dele, e ele, então, tem planos muito maiores ao nosso respeito. Nós podemos até ver aqui em Isaías 55, Isaías 55, versículo 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Versículo 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e a terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará onde quer que eu a enviar. E aí ele continua ali. Eu amo esse Isaías 55, eu já falei dele aqui. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho mais sobre a soberania do Senhor. Quando nós estamos com Ele, nós podemos descansar. Então entrar no descanso dele, a palavra nos direciona para esse fato. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos no descanso deste Deus. Então agora nós estamos no descanso deste Deus e entendemos que Ele vai conduzir as nossas vidas. Nós devemos, né, a ação ela provém de nós. Nós devemos nos posicionar, né, continuar andando, e Ele vai direcionando quando nós temos intimidade com Ele. Nós ouvimos a voz do bom pastor. Continuando, versículo 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Nós que estamos na presença do nosso Deus. 13. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Ele tem o controle sobre tudo. Mesmo lá no oculto, mesmo lá na casa de banho, mesmo lá no banheiro, mesmo lá no cochichinho lá, falando da outra pessoa lá, olha, tu viu o que fulana fez, tal, só tá ali as duas pessoas, o Senhor está ali, o Senhor vê tudo. Por isso que Ele é aquele que sonda os corações, porque Ele mesmo, ele tem uma palavra aqui mais para frente que nós vamos ler, Ele mesmo criou o nosso coração aqui. O versículo 15, vamos lá que nós vamos ler. Ele mesmo criou o nosso coração, então Ele sabe, entende o porquê de reações que nós temos, o porquê de pensamentos, muitas vezes, que nós temos, porque a nossa essência foi criada por Ele. Versículo 14. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. 15. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Salmo 139 nos fala que este Deus nos formou ali no ventre das nossas mães, quando nós ainda não tínhamos forma alguma, Ele nos formou. O sopro de vida provém dEle, o Espírito, a nossa alma provém dEle, a nossa essência, a nossa base provém dEle. Então o nosso coração foi formado por Ele, Ele nos conhece. As características que cada um de nós teria, né, na nossa essência, que depois nós vamos avançando e vamos como é que eu vou dizer, nos especializando, não, vamos ampliando, né, essas habilidades diante das características que o Senhor já nos colocou através das mãos dele lá no ventre das nossas mães. Então aqui Davi está reafirmando mais uma vez o milagre da vida, o nosso eu. Nós não somos um erro, nós não somos um erro de forma alguma. Em alguns momentos da minha vida eu achei que eu era um erro, em alguns momentos da minha vida eu achei que eu não tinha valor algum. Os transtornos mentais, eles fazem isso conosco, eles tiram, eles quebram a nossa identidade, então a nossa essência, nós não conseguimos mais entender quem nós somos. Há uma confusão no nosso eu, há uma confusão no nosso ser,
Mas quando nós voltamos novamente, nos voltamos para a palavra de Deus, então nós vamos entendendo essas verdades aqui, nós vamos entendendo que nós não somos um erro, nós somos preciosos, preciosas para este Deus, e que nós temos um propósito individual, o coletivo, né, mas individual, aqui nessa terra, aqui nessa jornada como peregrinos. O nosso maior propósito é a adoração a este Deus, mas Ele também coloca em nós o querer e executar diante das qualidades, diante da essência que Ele colocou em nós, quando Ele nos deu o dom da vida. 16. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em ser um cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor, aqueles que confiam nele. Esses dias eu estava passando por uma situação e algo que acalmou o meu coração foi: o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu vou viver o hoje fazendo o que eu preciso fazer com excelência diante do nosso Deus. Então, o dia de amanhã é Ele quem cuida. O dia de amanhã está ali nas mãos do nosso Deus. Mas o hoje, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos levantar de uma cama mesmo quando nós não temos vontade. Nós precisamos trabalhar mesmo quando nós não temos disposição, ânimo ou achamos que não temos capacidade. Nós precisamos avançar e não ficar paralisados, né? Que os transtornos mentais, eles também vêm, ou outras situações, né? Eles vêm e nos paralisam, nos impedindo de avançarmos e nos impedindo de receber aquilo que nós temos ali já disponível na mesa farta que o Senhor já montou para nós. Tudo aquilo que Ele já tem escrito ao nosso respeito. Então, 17. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Não confie no seu próprio braço. Não deixe a sua impulsividade tomar a frente das suas decisões, mas confie neste Deus. Confie na libertação, na salvação, na proteção deste Deus, que é provedor também, que é cuidador, que é consolador, que é amigo. 18. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam no seu amor. 19. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. E o 22, que é o último aqui desse capítulo 33, que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Ele é o próprio muro de fogo ao nosso derredor, ele é a nossa proteção, e só nele podemos ter a esperança para seguir em frente. Eu oro, então, deixando essa meditação neste dia sobre os planos, né? Os nossos planos são nossos ou os nossos planos estão no altar do Senhor? É a força do nosso braço que está conduzindo as nossas vidas, ou é o Espírito de Deus que nos ajuda e nos impulsiona e nos conduz e abre as portas que são necessárias para que nós possamos passá-las e possamos alcançar, né, e desfrutar dos manjares que essa mesa posta do nosso Deus já foi ali colocada para nós. Então vamos orar para que nós possamos ficar com essa meditação nesse dia, sobre a força do nosso braço ou é o Espírito de Deus que está à frente dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas vidas, da nossa família, né, do nosso trabalho, da nossa jornada aqui nessa terra. Eu vou orar. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, Senhor. Te louvo, Senhor, pela tua presença. Senhor, que não seja a nossa impulsividade, Senhor,
a tomar decisões nesse dia, mas que seja o teu Santo Espírito ministrando em nós e nos impulsionando para o caminho certo. Que os nossos ouvidos possam, e os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertos para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor, a tua direção. Senhor, eu oro também em especial para aqueles que estão doentes nesse dia, Senhor. Eu oro por cura, Senhor. Eu oro por cura de câncer, de cancro. Eu oro, Senhor, por cura de depressão, Senhor, depressões, pessoas com depressão, pessoas com burnout, com esgotamento mental, Senhor, com todos os tipos de transtornos, ó Deus. Eu oro por cura, meu Deus. Venha com a tua santa mão, com a tua misericórdia, Senhor. Vem restaurando, Senhor, casamentos. Vem restaurando vidas, ó Deus. Vem restaurando identidades. Vem restaurando famílias, meu Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a tua boa mão esteja, Senhor, sobre essas vidas que necessitam e clamam a ti nesse dia, Senhor, por transformação. Eu oro por vidas financeiras, Senhor. Servos teus que estão aí, Senhor, passando por necessidade, passando por situações difíceis, ó Deus. Em nome de Jesus, que tu venhas restaurando a vida profissional deles, que tu venha restaurando, Senhor, a vida financeira, Senhor, para que a tua palavra no Salmo 128, Senhor, aqueles que te temem, Senhor, tudo lhe irá bem, feliz serão e do fruto do seu trabalho comerão. Que essa palavra se faça verdade sobre aqueles que necessitam, Senhor, de um milagre financeiro nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja com todos aqueles que necessitam de libertação, libertação de vícios, ó Deus, de drogas, libertação de pornografia, Senhor. Libertação, Senhor, libertação, Senhor. Vem, Senhor, tirando todas as correntes, Senhor. E vem, Senhor, nos trazendo a tua paz, nos trazendo a tua alegria, nos trazendo a tua presença, nos trazendo o entendimento de quem tu és, ó Deus, para que nós possamos, neste dia, andarmos mais fortalecidos, depositando a nossa esperança totalmente no teu altar, totalmente em ti, Senhor. Então nós entramos no teu descanso, porque sabemos que tudo já está nas tuas mãos e que o resto, Senhor, a tua fidelidade vai operar em nós e através de nós conforme o teu querer. Então, em nome de Jesus, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Então, até amanhã, se Deus quiser.